Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville, com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança. Boas-vindas ao Pode Dançar. Meu nome é Giovana Pérez, eu sou bailarina profissional e comunicadora na dança e também a host do podcast Pode Dançar, que nessa edição tá especial demais. Então vamos pro nosso próximo episódio, porque aqui a gente não só pode dançar, mas a gente pode falar bastante. E hoje a gente vai falar sobre acessibilidade na dança, um temão, né? Um tema super importante. E na presença aqui de Gessé Cruz, que é professor, brincante, pesquisador, artista tendo suas raízes no axé e cujas suas pesquisas têm foco no estudo do corpo negro na dança. Seja muito bem-vindo, Gessé Cruz. Obrigado a todos, todas. Vamos aí, né? Vamos falar bastante dançando sobre acessibilidade. É isso. E também estamos aqui com Mário César, que tem a sua vida profissional na arquitetura e especialista em desenho universal e acessibilidade, além de ser pós-graduado em gestão de cidades e administração pública e também palestrante na área. E, claro, ele vai explicar o que tudo isso tem a ver com o mundo da dança, né? Seja muito bem-vindo, Mário César. Obrigado pelo convite. Eu fui empurrado para dentro da dança pela minha filha e hoje eu entendo que a dança inclusiva não é simplesmente uma expressão, mas um movimento que está crescendo e que em breve nós teremos ele de forma mais ampla dentro do cenário da dança. Muito bacana. E, inclusive, Gessé e Mário César vão estar juntos numa oficina de acessibilidade na dança aqui no Festival de Dança. E eu queria já começar, então, que você explicasse um pouquinho mais dessa oficina e do propósito dela. Vou começar com o Mário, pode ser? Pode, claro, vai lá. Então. Joga. Então, beleza, vamos lá. Então. Eu fui convidado para dar essa oficina em 2012. Ok. E de lá para cá, eu vim dando quase todos os anos, esse é o 8º ano que eu dou essa oficina, e ela tem como propósito formar pessoas a entenderem um pouco mais sobre o que é dança inclusiva. Lógico que nós não vamos dar um curso completo sobre dança inclusiva. Claro. Nós vamos dar uma injeção nas pessoas para que elas entendam o que é dança inclusiva. Eu não faço a parte de coreografia, esse é o papel do Gessé, e por isso que o Gessé vai falar agora. Isso. Então a proposta, né, que o festival sempre está trazendo de acessibilidade em diversas maneiras é propor então essa experiência de como pensar, de como olhar, de como sensibilizar o olhar, porque nós estamos num festival, que é um festival competitivo, né, que as pessoas têm um olhar muito específico do conceito de dança. Então a proposta realmente é sensibilizar e provocar um olhar tanto para quem vai fazer a nossa oficina, como para o público que vai assistir depois, né? Então, o meu papel aqui nesse nosso casamento, né, Mário, desse encontro, vai ser tentar propor uma montagem coreográfica dentro dessa oficina para se apresentar depois na feira. Demais. Mas então vamos começar do começo, falando então propriamente dito sobre a acessibilidade na dança. Mário César, o que você acredita que hoje está relacionado à acessibilidade com a dança? Eu tenho um sonho utópico. Eu não gosto de sonhos comuns, eu gosto de sonhos utópicos. Sonhos comuns não mudam o mundo. O meu sonho utópico é que um dia as pessoas com deficiência estejam em grupos de dança participando do palco normal, palco da feira, do festival, depois de um grande processo de aprendizado. Porque hoje um dos problemas que eu vejo para que pessoas com deficiência participem exatamente de forma aberta é os próprios jurados. Os jurados não estão preparados ainda para entender o que é dança inclusiva e pode olhar para a pessoa com deficiência no palco e achar que eles são coitadinhos, né? E por isso não classificá-los com medo de penalizar os outros grupos. Então, o meu sonho utópico é que isso aconteça. A minha filha dançou durante muito tempo, ela que me trouxe para esse conceito de dança inclusiva, e daí eu comecei a descobrir algumas questões. Primeiro, que os palcos não tinham acessibilidade. Então as pessoas com deficiência eram arrastadas para cima do palco. Olha. Depois de conversar alguns anos com o Festival de Dança, os palcos começaram a ter acesso à acessibilidade. Então, a evolução vai acontecendo lenta e gradativamente, mesmo que seja nos palcos alternativos, mas ele é extremamente importante para quebrar os paradigmas das pessoas. Certo. Para as pessoas entenderem que quem está no palco é um elemento de dança. A cadeira de rodas é um elemento de dança. Né? Certo. A muleta é um elemento de dança. Assim como qualquer adereço usado no palco é um elemento de dança. Então,
esse é o entendimento que eu tenho de um crescimento lento e gradativo, né? Para quebra de paradigma, que é o mais difícil. Uma vez quebrados os paradigmas, as coisas vão acontecer naturalmente. E essa oficina, ela se propõe nesse movimento de quebra de paradigma. Nós começamos, o primeiro ano tinha 6 pessoas participando do workshop, hoje tem 30, está lotado. Que legal. Lotado. Então, isso é uma vitória, né? Porque com certeza. Isso quer dizer que as pessoas também estão abrindo os olhos para ver e querer enxergar, né? E tem um público também, acho que vale salientar sempre isso, né? Tem um público para essas escolas do Brasil todo, né? Então tem esse público deficiente em sua diversidade, que necessita ocupar esse lugar, que quer também dançar e às vezes não tem onde dançar, né? Certo. Porque às vezes também nós criamos uma barreira de colocar, então a deficiente só dança aqui. Exato, né? ou tem que ficar parado ali, né? Se eu tenho essa deficiência, coloca aqui. E também eu vejo muito, né, porque eu sou jurado em muitos lugares também, que quando também vejo grupos que tem uma ou outra pessoa com deficiência no meio do coletivo, também o coreógrafo faz só um protagonismo daquele corpo, né? Entendi. Colocando esse corpo só e não colocando o corpo enquanto dançante com o coletivo, né? Então acho também é um olhar que se tem enquanto coletividade. Só vale salientar também que é muito importante que o Brasil tem muita legislação sobre inclusão. Né, sobre essa inclusão, sobre acesso e acessibilidade. Então, o festival também tem um mecanismo, né, de financiamento público, também com as leis possibilitou, como o Mário trouxe, né, a rampa, né, e outros. Elementos que para alguns é base. Assim, nem percebe, né? Mas a pessoa deficiente para ela é extremamente importante para chegar, para ter acessibilidade também de chegar. Exatamente. E por que você acredita que não chega, às vezes, isso para todos os lugares? A primeira explicação é uma pergunta. O que é a dança? Essa é a primeira pergunta. O que é a dança? A dança é a expressão que o corpo consegue fazer. Né? Certo. E essa é uma questão. Se algumas pessoas têm uma condição menor para fazer essa expressão, elas podem fazer a expressão máxima que ela pode fazer. E essa descoberta de que a dança não é simplesmente um prazer, a dança, na realidade, nasceu com o nosso tribal. Nós dançamos porque nós somos tribais. Né? As danças nasceram como uma forma de cultuar a Deus. Então, nós evoluímos, deixamos de estar dentro de tribos, mas nós temos o mesmo desejo no nosso DNA de nos comunicarmos através da dança. As pessoas que não gostam de dança, na realidade, elas não sabem que gostam. Elas não gostam porque elas às vezes não têm jeito. E daí, por timidez, acabam não gostando. Porque é inerente ao ser humano dançar. Eu não consigo pensar em mim, quando eu começo a tocar uma música, principalmente músicas que tenham batidas fortes, sem ser tocado por isso e ter vontade de dançar. E as pessoas com deficiência têm o mesmo desejo. Só que elas não eram provocadas. E para elas ainda tem um aditivo a mais a dança. É uma questão terapêutica. É uma questão de autoestima. E a autoestima é tudo para o ser humano. Quando você dança e você percebe que mesmo com os teus limites, mesmo chegando no teu máximo, você conseguiu dançar, a tua autoestima cresce. Com isso, a tua reação física também melhora. Eu sei isso porque a minha filha, ela melhorou consideravelmente desde que ela começou a dançar e ganhar autoestima e autoconfiança no corpo dela. Entendi. A dança fez isso por ela. Né? Hoje ela tem 2 faculdades, 2 pós-graduações, está fazendo mestrado. E a dança, eu tenho certeza absoluta que foi um fator primordial para que ela se desenvolvesse. Você fala bastante da sua filha, inclusive você tem um livro, né? AC e DC, antes da Carolina e depois da Carolina. E como que isso se explica nessa sua história com a dança, a arquitetura, enfim? Bom, esse livro, ele nasceu de um desejo de falar sobre acessibilidade. Antes dele ficar com esse formato, de ser um romance, eu pensei num livro técnico sobre acessibilidade. Desenhei esse livro, comecei a projetar ele completamente. Quando ele estava pronto, fui fazer um plano de negócio para entender quem que ele seria alcançado por esse livro. Eu percebi que só engenheiros e arquitetos que iriam ser alcançados por esse livro. E eu pensei, não, engenheiros e arquitetos são obrigados a fazer acessibilidade. Eles são obrigados, não precisam desse livro. Então, vou fazer um romance para tocar na maioria das pessoas. E então, eu escrevi um romance contando a minha história antes da Carolina. Na realidade, é a minha história, não é a da Carolina. A Carolina é simplesmente um eixo da história. Minha história antes da Carolina, quem eu era, como eu trabalhava com arquitetura na época, quem eu era trabalhando com arquitetura. E quando a minha filha nasceu e o médico disse, sua filha teve uma lesão cerebral e ela não vai andar. Olhei para os meus projetos de arquitetura
cheios de escadas. E eu levei um choque, porque eu percebi que a minha filha não ia entrar nos meus projetos. Então eu não era tão bom quanto eu achava que eu era. Tive um tempo de entender o que é ser pai de uma criança com deficiência, então eu tive um tipo de uma rejeição a ela. E quando eu entendi que ela veio para melhorar minha arquitetura, que ela veio para me melhorar como sujeito, para me melhorar como pai, eu comecei a mudar a minha forma de pensar e começamos a trabalhar para que a Carolina fosse o máximo que ela pudesse ser, sem comparar com nenhuma pessoa. E desse processo, quando a Carol foi fazer o primeiro ano, ela caiu numa escola, nenhuma escola queria aceitar minha filha, na época não tinha educação inclusiva. Ela caiu numa escola onde todas as crianças tinham paralisia cerebral, mas uma delas tinha distrofia. E a Gabriela tinha como sonho ser bailarina, e ela não conseguia mais andar, e ela estava num processo degenerativo severo. Então a minha filha falou assim, não, mas vamos fazer uma coreografia nós duas, para apresentar no Dia dos Pais. E nesse dia eu não pude ir na coreografia, porque eu estava viajando. Mas uma pessoa especial assistiu, a Fernanda, do Grupo Corpo de Belo Horizonte. Era em Belo Horizonte isso. E a Fernanda, quando viu as duas dançando, fez uma proposta para a escola para fazer um trabalho de dança na escola. E ali começou a paixão da Carol pela escola. Quando chegou para vir para o 5º ano, a gente veio para Joinville, porque nós somos daqui, né? Ah, tá. E aqui, a primeira coisa que ela fez quando entrou na escola, a Neirias Moreira, foi convidar a Graziela Furtado, que era uma bailarina de Joinville, e dava aula na escola, que ela queria dançar. A Graziela, a princípio, falou, não dá, Carol, não dá porque as alunas todas aqui, elas têm um certo ritmo, e você não vai conseguir acompanhar. A Carol falou, não, faça o seguinte, eu fico lá atrás, e fico fazendo aquilo que eu puder fazer. O que eu não puder fazer, eu não faço. E a Graziela começou a ver tanta perseverança da Carol, que acabaram montando uma coreografia, as duas, apresentaram no Elias Moreira no final do ano, e em seguida teve em Joinville o Natal Solidário, que era de uma emissora de televisão, era aqui onde é hoje o do Mundo Dubrava. E as duas apresentaram ali e foi um sucesso absoluto. A partir dali a Carol não quis mais sair da dança. Então, quem trouxe a dança inclusive para Joinville, na realidade foi a Carolina. Que legal. Nossa, é linda a história. E daí começaram a desenvolver a dança. E a Carolina dançou até se formar em psicologia. Olha. Então, ela acompanhou a Carolina durante todo o tempo de escola, a dança acompanhou a Carolina. Uau, que demais. Eu só queria voltar naquela outra pergunta, já contemplando também esse lugar, né? Que alguém teve que se sensibilizar, ela se auto-percebeu. A dificuldade de ter acessibilidade, eu acho que é porque nós somos muito recente enquanto obrigatoriedade legislativa. Eu vou falar porque, assim, hoje eu estou na Universidade Federal de Santa Maria como professor, né? Ali, efetivo na dança. Que legal. E a gente discutia muito essa questão. Então, por exemplo, Libras, até alguns tempos atrás não tinha muitos profissionais da Libras. Vamos pegar Libras que todo mundo conhece, né? Então, hoje tem graduação específica em Libras, né? Alguma graduação e quem faz licenciatura no Brasil hoje é obrigatório ter Libras na licenciatura. Entendi. Então, olha só. Então, houve um regimento nessa condição. Mas também, agora eu vou falar como um dançarino, né? Um brincante de dança. O nosso problema também, enquanto acessibilidade, é uma condição estética. Né? Nós temos uma estética. Isso não é só no clássico, no contemporâneo, mas também isso atribui às culturas populares que se traduzem para esses palcos competitivos e outras relações. Então, essa estética também é um rompimento de acessibilidade. Sim, né? Com certeza. Que rompe a proposta de movimentações, de desenhos coreográficos, já que estamos aqui no Festival de Dança, né? Que também tem uma dificuldade enquanto uma compreensão outras estéticas. Tá. Sabe? Então eu vejo muito disso, mas eu vejo um processo de caminhamento devagar, mas assim, é presente, né? Presente, é presente e se mantém. Então, assim, vamos pegar fisicamente, era rampa, se mantém, todos os palcos têm rampa. É Libras, a princípio na noite competitiva, é Libras todas as noites. Agora nós temos a audiodescrição da noite competitiva, então já é o 2º ano, se eu não me engano. Então, assim, se mantém e fica, né? Então, tu percebe que esses elementos estão vindo. Então, o que eu acho que nós vamos proporcionar enquanto oficina, estar nessas relações de trabalhar o sensível com esses coreógrafos, professores, é que
os trabalhos começam também a atingir esse lugar, né? E é muito legal de ver, né? Permaneçam, né? É muito legal de ver que cada vez mais vem sendo incluído, né? Maneiras de ser mais e mais acessível isso para o público da dança ou para outros públicos. E aí, Gessé, suas pesquisas têm bastante o foco no corpo negro. Você acredita que também uma forma de ser acessível na dança é a inclusão? É, assim, eu trabalho muito com uma ideia da inclusão da diversidade, Exato. né? Diferente do Mauro, que tem um lugar muito de uma inclusão enquanto física, né? Nesse momento. Isso. Eu vou muito para um lado de uma inclusão da diversidade. Então, eu trabalho muito com os povos indígenas e povo afro, tanto quilombola, quanto povos adeptos à religiosidade de matriz africana, né? Que ainda é tão perseguida no nosso país, infelizmente, né? E que traz uma leitura de cultura muito grande. Então, assim, trabalhar com essa diversidade e que deu vario novamente, com a diversidade estética, de linguagem, de sonoridade, já se torna um movimento de inclusão. Então, quando o festival abre a categoria lá no início, que era jazz, danças urbanas juntos, separa, vira danças urbanas e jazz, já tem um processo de inclusão da rua, do gueto, da periferia, da plenitude. Depois, quando inclui as danças populares e agora essa divisão, danças populares brasileiras e internacionais, se potencializa, né? Porque, assim, não tem como correlacionar dança dos países, né? Não. E o Brasil, ele é muito... Ele tem tudo, né? Do norte, azul, do Apoca, Chuí. É uma diversidade enorme. Então, tem de pena a tecido nesses elementos. Então, eu acho que a maior potência do festival hoje é essa inclusão, principalmente a inclusão que eu chamo que é do corredor, né? É você descer na feira, no corredor, encontrar o outro, ver a diferença do outro, ver a minha diferença. Então, essa conectividade se torna muito importante e eficaz para o cenário nacional. Claro. E Mário, você acredita que essa acessibilidade e o ganho, né, não só no evento do festival, mas o ganho no mundo da dança, das questões acessíveis estarem sendo cada vez mais presentes, que traz essa potencialidade para o quesito dança, né? Pra gente olhar e falar, então agora é mais possível porque tem para todo mundo. Por exemplo, se eu sou de uma família que tenho alguém do meu familiar, alguém que tem uma deficiência, eu sei que eu posso ir no espetáculo de dança porque vai ter acessibilidade. Você acredita que isso potencializa o poder enquanto arte? Com certeza. Hoje nós vamos ver lá na oficina algumas pessoas com deficiência que vieram trazidas pelos pais, algumas crianças. Olha. Porque já sabem que tem uma abertura para esse processo. E o Grupo SEG faz hoje um trabalho dentro de uma escola pública, trazendo as crianças que não têm deficiência para dançar junto com crianças com deficiência. Tá? Que legal. E o festival de dança, eu acho que está amadurecendo, a cada ano ele amadurece. Ele amadureceu quando botou o hip hop dentro do festival, ele amadureceu quando botou os idosos para dançar, ele amadureceu quando teve já uma discussão aberta, tipo de um congresso sobre dança com deficiência, e acho que foi em 2006 isso. Então, eu acho que um festival como esse, ele não pode parar de amadurecer. E hoje a questão da pessoa com deficiência na oficina, eu acho que torna-se uma necessidade que o festival não vai mais deixar de absorver isso, porque ele está percebendo o crescimento. Assim como ele viu o crescimento do hip-hop, quando ele abriu para o hip-hop, inesperadamente o hip-hop cresceu imensamente. O primeiro dança de rua não era do festival, agora já é do festival, porque o festival percebe, ele tem essa leitura, ele tem na direção algumas pessoas que estão sensíveis a isso, e o amadurecimento pede que o festival demonstre a realidade que a sociedade está vivendo. E a sociedade está vivendo hoje a necessidade de inclusão. Exato. E é legal de falar sobre o Festival de Dança, que é, querendo ou não, o maior evento de dança do mundo, porque é o que rege depois os outros eventos. Porque você fala assim, nossa, mas olha lá, Joinville rolou, né, acessibilidade assim, assado. O que a gente pode se inspirar para fazer o nosso evento, enfim. Então, vocês acreditam que daqui, o que vocês plantam aqui dentro do festival, isso pode gerar frutos para próximas gerações, eventos? Eu acho que já tá gerando, né? Exato. Porque, assim, eu vou falar sobre a Parada Day, né, que houve, né, aquele desfile. Eu estava auxiliando lá, né, acompanhando. Então, esse grupo de uma diversidade enorme, né, tanto física, cognitiva e estética, estavam presentes. Então, via grupos da PAI de Pernambuco, por exemplo, que trouxe um trabalho coreográfico, né? Mas também havia grupos de escolas de dança que também tinha essa inclusão dentro. Então,
O trabalho que eles já vinham fazendo já é solidificado hoje, porque você vê no palco já das feiras, nos palcos abertos, né? Já vem outras, até no palco meia ponta a gente vem vendo, né, essa acessibilidade, né? Esses corpos diversos ocupando já esse palco. Então, acho que esse trabalho já vem caminhando. E eu que frequento outros festivais, como o Júri, também já observo muito essa relação. Legal. E a aceitação do público? Porque, por exemplo, a gente tem que colocar a realidade também, né? Às vezes a gente vê pessoas comentando, mas Libras agora, mas uma rampa aqui do nada que apareceu. Tem esse tipo, né, de visão também. Mas vocês acreditam que cada vez mais vem se enxergando positivamente essa inclusão da acessibilidade? Uma coisa interessante que eu tenho percebido na dança inclusiva, elas muitas vezes acaba emocionando mais o público do que pessoas que não têm, quando o palco não é de pessoas com deficiência. Por que isso? É porque nós temos no nosso âmago aquelas desistências que a gente teve, de sonhos que a gente tinha e desistiu na metade do caminho. E quando ele vê uma pessoa se superando e se mostrando nessa superação no palco, aquilo toca nas pessoas. É verdade. Né? Eu, sinceramente, eu sou um chorão de primeira linha. Mas toda vez que a minha filha dançava, eu chorava. E até porque, quando a minha filha pediu para dançar, eu falei para ela que não dava para ela dançar. Que pessoas com deficiência, na época, não tinha pessoas com deficiência dançando. Então eu falei, filha, não faça isso que você vai se frustrar. Mas ela insistiu, superou a minha negativa e dançou. Legal. E quando eu vi ela dançando e que ela tinha no palco muito mais alegria do que fora dele, naquele momento eu chorava. Sim. Porque eu percebia que eu não tinha direito de dizer não para ela. Assim como a sociedade, ela não tem direito de dizer não a pessoa com deficiência. Porém, nós temos um problema. Quebra de paradigma. A sociedade, ela só muda com a consciência coletiva, lenta e gradativamente. Isso é verdade. E as leis da pessoa com deficiência, hoje no Brasil, elas são super avançadas. Mas elas não conseguem ainda convencer as pessoas da inclusão. Por quê? Porque não se muda a sociedade com uma lei, simplesmente. É informação, cadê, a lei é uma ferramenta de mudança de paradigma, mas ela por si só não consegue mudar esse paradigma. E o que você acredita que hoje poderia ser feito para ser colocado isso de fato na rotina das pessoas, né? Acho que eu não tenho nem o que dizer com relação a isso, porque as coisas vão acontecer lenta e gradativamente. Tá. Até porque, com o envelhecimento da população, as pessoas com deficiência não vão ser só aqueles que nasceram com deficiência. Exatamente. Seremos nós que vamos envelhecer, perder capacidade física e vamos ter deficiência. E vamos precisar de uma rampa para subir uma cadeira de rodas, por exemplo. A coisa vai acontecer. Eu já teve um tempo em que eu queria impor acessibilidade. Agora eu percebo que não adianta impor. A sociedade muda num ritmo lento e gradativo. Certo. E o festival de dança dá uma abertura para que esse processo aconteça, é uma ferramenta fenomenal para que as pessoas percebam que está acontecendo o movimento. Legal. Que elas não podem ficar fora desse movimento. Né? É assim que eu vejo. E aí dentro da base também eu acho que é importante, assim, né, que a lei está lá e daí criar estratégia para ser implementada e aplicada, né? Então, volto a reforçar, assim, o festival, por ser um festival que também só ser idealizado por política pública, né, de incentivo à cultura. Então, a base de acessibilidade da política pública hoje de incentivo à cultura, que é a Lei Rouanet, ela é extremamente alta, né? A pontuação, por quê? Porque legitima esse olhar diverso, né? E sensível, que é um olhar sensível, né? Quando a pessoa fala assim, ela vem lá a Libras, é porque a pessoa ou ela não tem uma sensibilidade, não tem uma pessoa próxima e tudo mais. E eu vejo também que a educação, né? Porque assim, hoje você vê a criança aí na escola, né? Tu vê ela lá. Eu vou falar para o Joinville, por muito tempo morei aqui. Tem escolas de Joinville que tem, por exemplo, aula de Libras na escola, né? E você vê a criança cadeirante, você vê a criança com uma outra deficiência, seja ela estética ou cognitiva, você vê, então, os aspectos, os downs, dentro desse lugar hoje, né? Então, não estão só na PAI como era antigamente, né? Porque o trabalho da PAI tem um olhar muito outro específico, né? Então, essas crianças que têm uma condição para estar nessa escola, elas estão hoje. Então, acho que isso vai reverberando, né? Hoje tem um conflito maior, porque até algum tempo atrás, a gente falava em inclusão, falávamos em deficiência intelectual e deficiência física. Hoje,
o que tem de diagnóstico de crianças com autismo, TEA, é uma coisa absurda. E as escolas estão tendo muita dificuldade para essa relação social. Né? Ou acontece a rejeição total dessas crianças. Então, como é que eu vejo esse processo? Sim. A educação vai ter que mudar. Tá. A educação não pode ser nas características que tem hoje. É isso que eu ia perguntar. Onde então começa essa educação à acessibilidade? Olha, eu vou te dizer assim, o começo é na família. Muitas vezes, uma criança tem uma deficiência, mas ela é uma criança que pode se desenvolver sensivelmente. Porém, os pais a tratam como coitadinhas, os pais a rejeitam, os pais não dão confiança a ela. Então, essa criança vai perdendo o seu desejo de evoluir, porque lá na família, que foi a primeira sociedade, lá a família não estava preparada para isso. Então, eu acho que o processo nasceu uma criança com deficiência, a família tem que ser preparada para aquela criança. Senão, a criança não vai desenvolver e vai chegar na escola, ela vai ser um problema para a escola. Certo? Então, o problema é muito mais sério do que parece. Sim. Né? E eu sempre digo que as leis não vão mudar. O que vai mudar é o conceito social de como fazer as coisas acontecerem. Senão, não temos evolução. Certo. E a família é o primeiro conceito de mudança. Eu sei disso porque eu rejeitei minha filha. Eu não estava preparado. Todo mundo sonha com um filho. E quando sonha com o melhor, mais bonito, olhinho azul, cabelinho crespo. Né? De repente a criança nasce com uma deficiência e aquela família não está preparada para isso. Né? Principalmente, o que eu tenho visto muito, pais abandonando as famílias quando nascem crianças com deficiência. Só isso a mãe é verdade. toma Isso é verdade. E assim, agora eu vou falar, como eu estou na área da educação, né, dentro da universidade, a escola é sempre o primeiro lugar, né? Porque a escola é o único espaço que realmente ocorre o conceito de multiculturalidade, onde todas as crianças sentam junto para lanchar, estão na mesma sala de aula. A questão, acho que também falta, não é só a escola em si enquanto docente, mas a estrutura escola, né? A instituição escola, né? Então, isso também vai das prefeituras municipais, das secretarias de educação, de compreender e propor uma formação continuada desses docentes, né? Porque muitos já se formaram, sei lá nas décadas de 90 e tudo mais. Então, vai mudando, né? Então, esse agora com os autistas, né? Que estão em muitos, né? Chegando, como eu lembro quando foi a época dos DAOs, né? Os DAOs indo para as escolas. Sim. Então, teve todo um preparo e hoje eles são inclusos, assim, né? E agora o autista, eu acho que tem esse lugar também. Então, a escola é sempre o início de tudo, né? Mas nós somos uma realidade. Numa cidade como Joinville, grande, onde nós temos o Ministério Público que é atuante, que faz pressão sobre o poder público para que as coisas aconteçam, e cidades do interior. Eu viajo muito dando palestras em cidades do interior, principalmente em escola. Eu tenho uma palestra chamada Crianças com Deficiência Provocativos para um Mundo Melhor, que eu dou gratuitamente nas escolas. Então, sou convidado para tudo quanto é lugar. Se pago a gasolina, eu vou embora. Tá. Sou facinho. E eu tenho percebido que nas cidades do interior, cidades pequenas, é muito mais difícil a mudança. E deveria ser mais fácil. E por que você percebe isso? Oi? E por que você percebe isso? Primeiro, é a questão que os gestores públicos, eles não entendem o que é esse processo de mudança. Então, talvez eles acabam empurrando para o professor a obrigação de fazer a inclusão. Certo? Mas a inclusão da criança com deficiência depende do processo educativo, não simplesmente do professor na sala de aula. O professor, infelizmente, na sala de aula, muitas vezes ele deu aula a vida inteira sem ser para pessoas com deficiência. E quando recebe uma criança com deficiência, ela não sabe o que fazer. Sabe? Mas esse cuidado também da qualificação, né, de um profissional que está por detrás é muito importante. Assim como na dança inclusiva. Exato. Assim como na dança inclusiva. Não adianta nós falar, vamos fazer dança inclusiva. Temos que qualificar profissionais para isso, senão as coisas não acontecem. Que é o que vocês estão fazendo aqui no festival. E aí, para a gente finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem através do trabalho de vocês hoje, não só com o festival, mas os trabalhos individuais. O que vocês querem implantar nesse mundo da dança, Gessé? Olha, enquanto movimento étnico-cultural, né, que é o lugar que me atravessa e sempre me atravessou, o legado maior é reconhecer as diferenças, né? Porque o mais bonito, eu acho, em conceito de arte, de dança, de encontro e do nosso universo é a diferença, né? Então, reconhecer as múltiplas estéticas, os valores, né? E que o que é o mínimo de um pode ser o máximo do outro. Eu acho que a maior potência é isso, né? Eu sempre falo também na educação. Às vezes, aquele aluno que fez... A árvore dele foi a maior potência que ele executou, né? Não pode ter alcançado aquilo que você esperava, mas para ele foi o máximo que ele pôde ofertar nesse momento. Então, que nós possamos reconhecer a potencialidade e a individualidade de cada um. Legal. E você, Mário? Bom, eu digo que o Homo sapiens existe há 150 milhões de anos.
levamos 150 milhões de anos para pensar na pessoa com deficiência como um sujeito de direitos como qualquer outra pessoa. Somos 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, um diferente do outro. Portanto, em comparação com o outro, muitas vezes, nós temos as nossas deficiências. E só agora nós estamos tentando entender esse processo de mudança social, de inclusão, de que todos pertencem a essa humanidade. Né? É um processo lento e gradativo. E a dança, como ela é feita num palco com público, ela é um expansor desse conceito. Com certeza. Porque eu tenho certeza absoluta que as pessoas que vão nos ver apresentando a coreografia na Feira da Sapatilha, mesmo que eles não percebam, vão sair modificados. Sim. Essa é a ideia de levar essa dança para a Feira da Sapatilha. Para que as pessoas sejam tocadas lá no fundo do direito de entender que todos têm direitos iguais. Que legal. E você pode escrever isso. Os aplausos que eles vão dar para o público, para o nosso grupo de dança, todo ano tem sido maior do que dá para um outro grupo comum. Por quê? Porque é tocado na alma. Eles são tocados na alma. É diferente. Nossa, muito obrigada por esse bate-papo super gostoso sobre um tema que é muito importante, acessibilidade na dança. Estou muito feliz de recebê-los aqui. É importante para todo mundo também ter conhecimento sobre o assunto e consciência responsável, né? Muito obrigada pela presença. Obrigada vocês que vão nos assistir ou nos escutar. E até o nosso próximo episódio do podcast Pode Dançar. Obrigada, gente. Muito obrigado, menina. Obrigada.